Olá, eu sou a Franciele, uma pequena mensageira do Senhor. Quero deixar uma pequena palavra de Deus para você, mulher, hoje. A palavra nossa está em Provérbios 3:33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Aqui também fala em 24: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O Senhor Jesus, Ele nos quer preparado para a obra dele. Mulheres de Deus, vocês que estão lá e pensam que tá perdendo tempo dentro do seu lar, que queria estar fora de casa, que pensa que ninguém tá vendo, sabe? Tá sendo um trabalho assim, sem recompensa financeira, sem recompensa emocional, né? Que muitas vezes a gente fica muito cansada, né? Porque a rotina ela cansa sim, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre falo que a gente trabalha mais do que quem trabalha fora, porque o nosso serviço, ele é em tempo integral, ele é assim, é o dia todo, o tempo todo, o ano todo. E enquanto a gente tá em casa, a gente procura alguma coisa pra fazer, sempre tem algo pra fazer, né? Mas eu quero falar, mulher de Deus, descansa no Senhor, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes as mulheres perguntam: como você dá conta de tudo? Como você consegue dar conta das suas coisas, tudo? E o certo é, você tem buscado a Deus o discernimento, a sabedoria que Deus tem para sua vida? Você tem buscado ao Senhor antes de fazer as suas tarefas? Porque às vezes a gente prioriza tantas tarefas que acaba esquecendo de buscar a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante na nossa vida. Olha a minha Bíblia toda marcadinha. A palavra de Deus, ela é importante na nossa vida. Ela precisa ser dita dentro do lar, ela precisa ser aberta. Deus quer falar com você. E às vezes você está passando por um momento tão complicado dentro de sua casa, aquela correria, aquele cansaço extremo, você sente o peso do lar, né? Você sente o peso da rotina, mas você não tira um tempo para você e Deus. Porque a gente precisa do alimento diário. Mas melhor do que o alimento, a gente precisa da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Antes de vir querer fazer algo carnal, a gente tem que vir fazer primeiro, priorizar o espiritual, porque ele é muito real. O nosso mundo espiritual reflete muito o mundo real nosso aqui. Então, quando você, mulher, tem uma vida íntima com Deus, você está movendo algo sobrenatural dentro do seu lar. Então, às vezes, o seu casamento pode estar por um fio, tá tendo muitas brigas, você tá querendo desistir de tudo, mas não desista, porque você tá fazendo do seu jeito. Não faça do seu jeito, mas faça do jeito que Deus quer pra você. Como eu vou saber que eu quero do meu jeito, que Deus quer do jeito dele? Como eu vou saber o que Deus quer pra minha vida? Orando, lendo a palavra, pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria. Porque uma mulher de Deus, ela não sai querendo fazer as coisas do seu jeito, mas pede direção ao Senhor. Então, às vezes, você tá perdida dentro do seu próprio lar, da sua própria casa. Você olha pra sua casa e fica perdida. Sendo que a nossa própria casa, a gente deveria saber tudo, né? Porque a gente tá aqui o tempo todo. Se o marido perguntar, mamãe, onde é que tá minha toalha? Você sabe onde é que tá a toalha. Aí o filho pergunta, mamãe, onde é que tá minha blusa de frio? Você sabe onde é que tá a blusa de frio. Mas muitas vezes você tá perdida, até mesmo espiritualmente e mentalmente. Você fica ligado no 220 o tempo todo. Você não se cuida. Você não tá tendo tempo nem com Deus. Então, a nossa prioridade e o nosso sucesso está nossa, no nosso tempo com Deus, na nossa terapia com Jesus. Porque muita gente paga terapia, é importante, mas nada melhor quando você desabafa com Jesus. Você fala tudo pra ele, porque ele sabe o que você sente, ele sabe o que você passa. Só que ele quer que você confesse com sua boca o que você está sentindo. Ele precisa que você confesse.
E ele precisa que você pede ajuda. Ele quer te ajudar, mas você precisa confessar. Você precisa falar com Deus. É livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. O que você tem plantado na sua casa? O que você tem plantado na sua vida? Você tem plantado ódio? Você tem plantado irritação, frustração? O que será que você vai colher se você ficar plantando só coisa ruim na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento? O que você tem plantado no seu casamento? Brigas? Intrigas? Xingamentos? O que você tem plantado? Lembre-se, tudo que você planta, você vai colher um dia, seja bem ou ruim. Então, dentro do seu lar, Deus te confiou o lar para que você possa estruturar ele. Não é fácil a gente estruturar um lar. É a mesma coisa quando uma pessoa monta uma empresa, não é fácil. Porque são altos e baixos. Então, Deus confiou o lar na nossa mão. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? De cuidar do nosso, né? A mulher ela já vem com esse dom de cuidado. Ela já tem esse dom de cuidar, sabe? Isso é da mulher. Até porque quando a gente tem um filho, o cuidado é assim extremo, aquele bebezinho. É assim Deus com a gente. É aquele cuidado que ele tem. Mas você precisa confessar com a sua boca. Aqui, em Provérbios 3:27 fala assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então, assim, isso também é pra você. Não queira que, amanhã eu começo meu devocional. Amanhã eu começo. Não, faça hoje. Aqui fala, ó, não diga ao seu próximo. E pra você também. Não volte amanhã, eu lhe digo algo. Eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. Isso também é pra sua vida. Por que você vai deixar pra amanhã e vai ficar procrastinando e não vai querer ler a Bíblia hoje? Ah, porque tá tarde. Ah, porque tá de noite. Não importa. Hoje, agora, é o tempo de você voltar para a palavra de Deus, de você voltar a ter a sua rotina com Deus. Se você nunca teve uma rotina, comece a ter, priorize a palavra de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Tenha, porque você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para mexer no celular, mas você não tem tempo para a palavra de Deus? Tira 1 hora do seu dia e leia a palavra do Senhor. Aqui Deus fala, Deus fala. O tempo, você tira o quê? 6 horas pra ficar no celular? Olha lá o tempo que você fica no celular. Depois dá uma olhadinha. 12 horas, 6 horas, 8 horas. Se você tira 1 hora com o Senhor, você aprenderá tantas coisas. E aí essa 1 hora vai virar 2 horas. Porque você vai querer mais e mais. Quanto mais você buscar Deus, mais você quer. E quanto mais você busca, mais você quer ajudar, mais você quer fazer por Deus e você já quer ajudar outras pessoas, porque quando você se enche do amor de Deus, você começa a transbordar esse amor. Não queira se encher das coisas do mundo, não queira se igualar ao mundo, às mulheres desse mundo, mas queira seguir o exemplo de Jesus. Ontem eu vi uma pregação de uma moça no YouTube falando que a gente segue muitas mulheres e às vezes as mulheres são cristãs, mas fica mandando link pra gente comprar porque a gente quer imitar essas mulheres. Sendo que essas mulheres são padrões do mundo. E a gente são os padrões do mundo. Só que a gente não tem que se encaixar o padrão do mundo. A gente tem que seguir os exemplos de Jesus. Ah, como você seguir o exemplo de Jesus? Leia Mateus, João, Marcos. São versões diferentes, mas tudo fala sobre os caminhos quando o Senhor veio. É os exemplos de Jesus. Então, em vez de a gente querer seguir as pessoas, vamos seguir Jesus, vamos seguir o exemplo de Jesus, porque os exemplos de Jesus é muito melhores. E a partir do momento que você segue os exemplos do Senhor, você começa a ter uma visão melhor da sua casa, da sua rotina, da sua família. Antes eu tinha uma visão de, peso. Eu arrumava minha casa, eu sempre amei, sempre gostei de cuidar do meu lar. Mas eu me sentia pesada, sobrecarregada, sabe? Parece que tinha um fardo aqui nas minhas costas. E era muito ruim. E a partir do momento e eu queria saber qual era o meu propósito. Já falei isso muitas vezes aqui, eu acho. Qual era o meu propósito, porque eu queria cantar na igreja, porque eu tenho o dom de louvar, né? Eu canto, não, nunca cantei na igreja, mas eu falei, eu tenho o dom de louvar. Eu já escrevi, compus louvor. E
Eu falei, eu quero louvar. E eu já sonhava, minha filha, assim, né? Falei, vou investir, vou pagar pra cantar, fazer aqueles vídeos, né? Cantando, aquele trem todo. E eu cheguei a olhar a gravadora, aquele trem todo. E aí eu falei, Deus, mas tá, eu quero isso. Tá, eu quero cantar no altar, fazer uma aula de canto, aquele trem. Mas é isso que o Senhor quer pra minha vida? Porque eu não tava sentindo no coração que era aquilo. Eu queria aquilo. Mas o que o Senhor queria pra minha vida? Até que um dia eu perguntei ao Senhor, Pai, me confirma qual que é o meu propósito. E ele usou uma prima minha pra falar comigo. E ela me mandou no Instagram, ela nem conversa comigo, ela só me mandou. É Deus usou ela e ela é cristã. Eu até falei com ela, falei, nossa, o Senhor te usou uma resposta de uma oração. E ela mandou. E tava lá, o seu chamado é ser mãe, né? E, gente, eu fiquei emocionado com aquele texto, um texto lindo. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Porque tudo que eu queria não era aquilo que Deus queria pra mim, mas Ele queria dentro do lar. Ele queria que eu cuidasse porque eu já tenho esse jeito cuidadoso. Eu já gosto de cuidar do meu lar. E a partir daquele momento, eu comecei a cuidar do meu lar com propósito. Então, o meu lar é o meu propósito, é o meu chamado. Então, assim, eu tenho um chamado de cuidar, sabe? De zelar pela minha família, orar pela minha família. Esse é o meu propósito. Ser mãe. Então, às vezes a gente pensa, ser mãe é um chamado. É um chamado, porque nem todo mundo tem esse chamado pra ser mãe, sabe? Nem todo mundo tem esse cuidado. E a gente tem. Então, o Senhor, nos confiou. Se ele me confiou a cuidar de duas crianças, um marido, uma casa. Olha a confiança que Deus tem na minha mão. E na sua mão também. Ele te confiou uma casa para você cuidar, gerenciar a sua casa. Você que gerencia comida, sabão em pó para lavar uma roupa, você mesmo que gerencia ali. Você gerencia tudo. O detergente para lavar vasilha, tudo. As carnes quando você separa, as frutas, o lanche das crianças, as roupas. Quando vai escolher uma roupa para comprar, você que escolhe, porque Deus colocou na sua mão aquele chamado. E, e, e é muito bom viver o chamado quando você entende o seu propósito. Quando você pega o seu lar e entende que é um propósito que você está fazendo para Deus, não para as pessoas, você entende melhor e sua rotina fica mais leve. Então, quando você está lavando uma vasilha, você está glorificando o nome do Senhor. Quando você está varrendo uma casa, você está glorificando o nome do Senhor. E é muito bom isso, porque o Senhor ele se agrada disso, do cuidado da família. Deus ama a família, Deus ama o casamento. Então, não queira acabar com o casamento por uma coisa assim que você consegue resolver. Deus ama. E o inimigo ele vem ultimamente atacando as famílias. Pode reparar. O inimigo ele tá atacando as famílias. Ele quer destruir as famílias. Coloca às vezes na mente de alguém do relacionamento ou do homem ou da mulher e começa as brigas. Sempre tá atacando as famílias. Vamos blindar a nossa família, vamos proteger a nossa família. Vamos colocar nossa família diante do Senhor. Porque Ele confiou a você, mulher de Deus, a cuidar, a orar, a estar jejuando, a estar orando, lendo a palavra de Deus. Você é o exemplo do seu lar. Você é o termômetro do seu lar. Se você está bem, tudo vai bem. Então você precisa estar bem com o Senhor para que a sua vida vai bem. E assim você dormirá em paz. Mesmo na simplicidade da vida, você estará bem. Hoje em dia, ter uma comida na mesa, roupas na casa, ter a sua família unida é o maior privilégio, é uma riqueza muito melhor do que dinheiro. Porque a gente não é recompensada financeiramente, mas a gente é recompensado lá no céu. Quando a gente for pro céu, a gente vai ver o que a gente tem plantado aqui dentro do nosso lar. Porque às vezes as pessoas não veem, a gente cuida do lar e às vezes até te menospreza por estar no lar, porque eu já passei por isso. Mas eu não tô aqui me importando o que, que as pessoas pensam, por que, que as pessoas estão me menosprezando, porque eu estou aqui porque Deus quer. Pode ser que tá invisível, as pessoas não veem o que eu estou gerando, a minha maior herança. Mas quando eu chegar no céu, a minha recompensa estará lá. Ver a minha família salva. Claro, a salvação é individual, mas quando você ora pela sua família,
coloca a sua família nas mãos do Senhor, você crê que vai ser todo mundo salvo. Você crê que o seu exemplo vai estar ajudando outras pessoas. E você sendo uma mulher de Deus, muitas pessoas inspiram em você. Você pensa que não, mas inspira. Igual eu tô aqui no meu lar, eu cuido, fico quietinha na minha, cuido da minha casa, tento fazer tudo certo para a glória de Deus. E ainda pessoas inspiram em mim. A minha irmã mais nova mesmo, ela inspira em mim como mãe. Ela já falou comigo, Fran, ela é um ano e pouco, é tipo minhas filhas, um ano e pouco mais nova que eu. Ela fala, Fran, eu me inspiro em você. Quero ser uma mãe como você, uma dona de casa como você, um casamento como o seu. Ela inspira em mim. E olha que eu tenho a minha irmã mais velha, eu tenho meu irmão, mas ela inspira em mim na questão do lar, né, gente? Porque eu sou do lar. Minha irmã mais velha é empresária. Aí, no caso dela, a gente inspira quando ter uma empresa. Mas no meu lar, na questão do lar, como mãe, esposa, a minha irmã mais nova já falou comigo. E o meu cunhado confirmou, realmente, ela falou mesmo. Ela inspira em você. E eu sinto privilegiada por isso. Não só ela, muita gente já falou. Já ajudei mulheres mais velhas que eu. E isso é muito bom, porque eu não vim de uma família perfeita, eu não vim de uma família maravilhosa, assim, que era tudo tranquilo, tudo na paz. Eu cresci num lar briguento, num lar difícil, mas eu quebrei esse ciclo na minha vida. E eu falei, eu não vou ficar brigando com meu marido, eu não vou ficar brigando, eu não quero ter um lar assim. E eu sou pacífica, eu quero ser pacífica no meu lar. Eu quero que minhas filhas cresçam vendo o meu casamento abençoado, ver o meu casamento próspero. Eu quebrei esse ciclo na minha vida. E se eu estou aqui é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, eu decidi ter uma família abençoada. Eu decidi ter uma casa de paz. Porque eu quebrei esse ciclo. Entendeu? Então você, a partir de hoje, você vai quebrar esse ciclo de pensar que o lar é uma sobrecarga, que ficar dentro do lar e não querer trabalhar fora é uma sobrecarga, não, é um privilégio. Seu marido te tirou, sabe de quê? Deixa eu te explicar. Você está na sua casa, você pode empreender. Você tem tempo de sobra para você. Olha que privilégio que seu marido te deu. Ele te tirou de empresa onde a pessoa toma o seu tempo. Onde a pessoa, como quero dizer, quando você está trabalhando fechado ou está trabalhando para alguém, a pessoa toma conta do seu tempo. Mas o seu marido tirou disso. Então, ele te deu a permissão de você tomar conta do seu tempo. Então, você pode fazer o que você quiser dentro do seu lar. Você tem um privilégio. Tem mães e mulheres que têm esse sonho de ficar no lar. E você ainda se sente sobrecarregada. Então, se sinta feliz por estar no lar. Se sinta feliz que seu marido não deixe faltar nada. Deus te deu um marido bom, marido provedor, abençoado, que não te deixa faltar nada, que te dá tudo que você possa ter. Claro que a gente não abusa, mas quando a gente quer uma coisinha, ele não te deixa passar vontade de comer alguma coisinha, de ter uma coisinha. Vocês estão ali juntos, você está dentro do seu lar, ele te tirou de onde alguém iria tomar conta do seu tempo e hoje você toma conta do seu tempo. Você pode ter um tempo pra você se arrumar, igual eu tenho tempo pra arrumar minhas unhas, assistir um dorama, fazer o que eu quero. Eu vou discernir no meu tempo, tendo sabedoria com o que eu vou lidar com o meu dia, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Se eu quiser passear hoje, eu posso, porque eu tenho tempo pra isso. Porque o meu marido, ele me livrou disso, das pessoas tomarem conta do meu tempo. E eu tenho esse privilégio de cuidar do meu tempo. Então, se você tem um marido bom, agradeça ao Senhor, porque foi ele que te apresentou esse marido bom. Porque você merece isso. Às vezes você fica, eu tô dentro de casa, eu queria trabalhar. Não queira isso. Se você está em casa e tem tempo de ficar em casa, é um privilégio que o Senhor te deu. Você merece isso. Não queira pensar que isso é uma sobrecarga. Ai, eu tô dentro do meu lar, eu queria trabalhar para ajudar meu marido. O, o trabalho de sustentar o lar é do homem. Você vai cuidar do lar. Você tá tendo um privilégio que muitas mães não podem ter.
Então queira isso, sabe? Aceita isso como um presente de Deus. Olha que presente. Você pode ficar em casa quando tá chovendo. Você só leva as crianças na escola e pronto. Às vezes tem gente que nem leva. Paga uma van e pronto. Você tem tempo pra se arrumar. Tem tempo pra assistir uma série. Tem tempo pra fazer um bolo em casa. Pode tá frio, pode tá chovendo. Você tá em casa. Então você merece isso. Então não acha que a sua vida ela está difícil, porque tem muita gente pior, né? Então, às vezes, você está vivendo o sonho de alguém. Então, muitas vezes, mulheres têm esse sonho de ficar em casa. Ah, não queria trabalhar, eu queria só uma esposa, como diz as pessoas, esposa troféu. Mas não é esposa troféu, é esposa sábia. E se Deus te deu um marido bom, abençoado, que trabalhador, que deixa você ficar em casa, e você pode empreender em casa também pra você ter seu dinheirinho. Não precisa você ficar sem o seu dinheiro, você pode empreender. Mas só de você estar no lar, sem preocupar, é um privilégio. Então não ache que o seu lar é um sobrecarga. Não. O seu lar é um privilégio. Então cuide do seu lar com amor, com propósito. Porque o seu lar é um pedacinho do céu. Faça do seu lar um pedaço do céu. E o Senhor, ele vai te abençoar. E quando você faz a sua parte, quando você faz com excelência a obra de Deus, ele vai te fazer prosperar, ele vai te abençoar. E quando você decide ter paz no seu lar, a sua casa ela vai ter uma paz surreal que você vai sentir a presença de Deus. Tenta manter essa casa organizada, com paz. E você vai falar, uau, entrar nessa casa que eu sinto a paz. E toda pessoa que entrar dentro do seu lar vai falar, aqui tem Deus. Nossa, que casa gostosa de entrar, que aconchegante, que presença gostosa, que paz. Nossa, que cheirinho bom. A pessoa ela vai sentir paz, porque além de você exalar paz, a sua casa vai ter paz. Porque antes de você querer fazer algo para o outro, você tem que se cuidar primeiro e deixar a sua casa em ordem. Você que tem um ministério na igreja, antes de você querer fazer um ministério na igreja, olhe a sua casa. Porque o seu primeiro ministério é no lar. Sua casa está em ordem primeiro? Porque não adianta sua casa estar um caos e você querer fazer um ministério na igreja. Sua casa, em primeiro lugar, você tem que estar bem. Sua casa está em paz, está tranquila, tá tudo assim em ordem. Aí sim, você preocupa lá, porque o seu primeiro ministério é no lar. Porque se no lar nada vai bem, lá fora também não vai. Então a sua casa tem que estar em ordem. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. A palavra de Deus fala. Volte amanhã e lhe darei algo. Não se pode lhe ajudar ali hoje. Então se ajude. Não queira que amanhã você comece. Ah, ou então segunda, que as pessoas têm mania disso. Ah, vou começar na segunda. Não. Começa hoje a mudar a atmosfera do seu lar. Começa hoje. Começa hoje a mudar o seu casamento. Deus só precisa de um, e esse um é você. Começa a mudar seus hábitos com a sua família, com seu marido, com seu lar, com tudo. E você vai ver a paz que vai ter, você vai ver a prosperidade vai chegar. Quando você faz a sua parte, acabou, Deus abençoa. É só fazer a sua parte, colocar nas mãos do Senhor e o Senhor fará o resto. Não é difícil, não é um fardo pesado. Ficar no lar não é um fardo pesado. A gente sabe que é um fardo abençoado, porque ele é leve. Andar com Jesus é leve. Então você vai sentir o fardo mais leve, sabe? Você vai poder administrar as coisas. Se você não quiser lavar um banheiro hoje, você pode lavar amanhã, porque você tem tempo. Isso é um privilégio. E isso foi a palavra de hoje. Não sei por que eu falei tudo isso, mas é porque Deus tem algo pra você. E eu creio que Deus quer falar com você. Se permite hoje Deus entrar na sua vida, na sua casa e transformar a sua casa e você também e a sua família. Que Deus tenha te abençoado, que você possa entregar a sua vida para Jesus, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que se você está afastado, que você possa reconciliar com Deus. Volte hoje, volte hoje. O Senhor está aqui por todos nós, né? Não precisa, eu vou parar com isso. Não, volte do jeito que você está e Deus fará o resto. Não precisa pensar que você vai ter que parar de fazer algo.
Ah, eu vou parar de beber, eu vou, depois que eu parar de beber eu volto, depois que parar de fumar eu volto, depois de parar com esse pecado eu volto. Não, volte agora. Deus quer do jeito que você tá. E com o tempo o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te moldar. Volte agora, não pense no amanhã. Ore agora, peça ao Senhor orientação da sua vida, pede ao Senhor paz, prosperidade, pede ao Senhor para te levar de todo mal e aceite Ele como o único suficiente salvador da sua vida. Ore, tenha uma oração sincera com Deus agora e volte para Jesus e abençoe a sua casa, que é o maior ministério que a gente tem e a maior herança que tá sendo até invejada, gente. Hoje em dia é uma família unida. Então, cuide da sua família, cuide da sua casa, porque a sua herança não é financeira, é a sua família, é quem tá do seu lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, que Deus te abençoe e que você possa reconhecer o seu valor dentro do lar.